Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Matheus Guilherme da Paixão, eu sou mestrando do PROEF, Polo Unimontes, e nós estamos reunidos aqui hoje para fazer a atividade da disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física. A atividade é essa que consiste num debate em grupo sobre os textos norteadores disponibilizados para nós no ABA, né? O grupo ele faz jus, né, composto por mim, né, eu, Matheus Guilherme da Paixão de Paula, como já me apresentei, por Ana Paula Dorazo, André e Juan, que vão se apresentar durante as suas falas. Para dar início à discussão, eu vou abordar primeiro o texto Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, do autor José Carlos Libânio, né? Nesse texto, ele apresenta duas coisas importantes para nós, que o aluno acadêmico, né, ao cursar a faculdade, a universidade, ele aprende, né, sobre a matéria e aprende como ensinar a matéria, né? E o que acontece? De acordo com o autor, essas duas coisas são coisas que ficam separadas, só que é necessário que elas desenvolvam por completo para que você passe esse conhecimento para o seu aluno. E ele fala que as universidades, às vezes, focam em apenas uma dessas duas coisas. E aí, muitas vezes, o professor contempla apenas um desses dois eixos, e quando ele vai para a prática, ele não consegue desenvolver o conhecimento completo integral do seu aluno. Porque ele não tem, às vezes ele detém o conhecimento da matéria, mas ele não sabe como ensinar, ou às vezes ele detém o conhecimento de como ensinar, mas ele não tem o conhecimento da matéria, né? E ele ainda cita no texto uma teoria que pode ajudar a resolver esta situação. De acordo com ele, tem um autor russo que chama Davidovich, né, que ele explica que essas duas coisas têm que andar junto. E é necessário que o professor desenvolva uma maneira de conseguir desenvolver essas duas situações junto, para que o aluno ele possa ser contemplado, né? Coisas que a gente já faz na nossa aula, pelo menos a gente tenta fazer nas nossas aulas. No caso, eu falo por mim. Já no segundo texto, que chama Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, que também é do mesmo autor, de Libânio, né? Ele aborda como lidar com a diversidade social e cultural dentro da escola, né? Ele defende que a escola ela tem que ser socialmente justa. O que quer dizer da escola ser socialmente justa? A escola ela tem que ofertar e oferecer para os alunos a mesma qualidade de ensino, independente de crenças, de raça, de ideias, do histórico do aluno, né? No caso, a gente como professor, né, a escola como um todo, ela tem que propiciar o aluno e difundir que é necessário o ensino ser igualitário a todos e respeitar as diferenças, porque cada aluno, cada perfil vem de uma realidade, tem uma história diferente, né? Além disso, ele prega aqui algumas coisas no final do texto aqui, são pontos, né, importantes, que ele fala que a escola tem que ser justa, tem que dar acesso ao conhecimento a todos os alunos de forma igualitária, valorizar as diferenças culturais e sociais, muito importante, do contexto que os alunos estão inseridos, para que assim os alunos possam se tornar pessoas críticas e capazes de transformar a sua realidade. Agora eu vou passar a fala para os meus colegas de grupo. Complementando aí o que o Matheus falou, né? Eu sou Ana Paula Dorazio, também mestranda do PROEF, nós somos do Polo da Unimontes, como foi falado, e essa formação que Matheus fala, que é de suma importância para as nossas práticas, né? É uma formação que, além de ser crítica, ela tem que ser uma formação consciente, e a gente tentar ao máximo
desenvolver o aluno de forma, assim, além de individual, de forma integral. E lembrar que essa também é uma educação para a cidadania ativa. O que é a cidadania ativa? É preparar o aluno para participar ativamente da sociedade, com uma consciência dinâmica, com uma consciência crítica, com protocolos que possam levá-los a uma identificação daquilo que para ele não é que é normal para ele, mas o que é de vivência crítica para a sociedade, né? Falar também que a prática pedagógica, de acordo com os autores, né, ela além de ser uma prática pedagógica crítica, ela torna a educação física uma prática pedagógica crítica, porque a educação física, para a parte de graduação, por exemplo, eles nos dão uma forma de ver a prática, e quando a gente se depara com a forma real de vivenciar a prática, a gente se depara com um mundo totalmente evasivo, um mundo que você olha para frente e fala assim, caramba, sou eu e a minha prática agora, as minhas vivências, né? E isso é uma coisa que Paulo Freire sempre cita nos seus livros, nos seus escritos, que não há como a gente não trabalhar com uma pedagogia que seja socialmente crítica, né? Então, da mesma forma que os textos eles trazem para a gente informações úteis e comuns, eles também se divergem em algumas coisas, mas que no final geram um elo fundamental para esse nosso debate aqui. Pegando, complementando aí a Ana Paula, eu sou o André Luiz, mestrando do PROEF. O artigo que fala sobre o problema da dissociação entre conhecimento disciplinar e pedagógico na formação de professores, de Libânio, Freitas e Miranda, aborda essa questão central que na formação de professores, a persistente dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. Fica bem retratado no texto que o professor, na faculdade, ele aprende o que ensinar, o conteúdo da matéria, como matemática, história, educação física, separado de como ensinar, as melhores formas de passar esse conhecimento para os alunos. É como se fossem duas coisas que não se conversam. E a gente aprende na faculdade, na teoria, mas a prática é diferente. A gente vai atuar. E explica que isso acontece de duas formas, né? Nas faculdades de pedagogia, por exemplo, que formam professores para os primeiros anos da escola, nesses cursos o foco é muito grande em como dar aula, mas às vezes falta um aprofundamento nos conteúdos que serão ensinados para as crianças. O professor sabe a técnica, mas não domina tanta matéria. Já nas licenciaturas, que é o caso nosso, específico do conteúdo da educação física, formam professores de uma matéria, só como educação física. O professor aprende muito sobre a sua matéria, mas pouco sobre as melhores maneiras, metodologia de ensinar aquilo para os alunos, o conteúdo. Ele domina o conteúdo, mas não tanto a pedagogia. E pedagogia é a arte de ensinar, é a metodologia que o professor vai utilizar para facilitar que o aluno compreenda o conteúdo. Então, essa separação é um problema, porque o professor precisa saber muito bem o que ensinar e como ensinar ao mesmo tempo. Então, o artigo diz que essa mistura é essencial para que o futuro professor consiga dar aulas que realmente ajudem os alunos a aprender e a se desenvolverem como pessoas, cidadãos. E, concluindo, precisamos mudar essa forma de como os professores são formados, juntando essas duas partes, o conteúdo e a forma de ensinar, para termos professores mais preparados e capazes de fazer diferença na vida dos estudantes. Antes de passar a palavra para Juan, só para complementar aqui, Juan, a fala de André, falar que, como foi bem explicado por Matheus e por André também, que Libânio também fala sobre a escola justa, né? O que é a escola justa?
para a gente, assim, só um pouquinho. Ele fala que a escola justa é aquela escola que deve acolher a diversidade, reconhecer que a diversidade social ela é de classe, e a característica central da escola justa ela está na escola pública. Articular também, gente, o currículo com as vivências, ou seja, conectar os conteúdos científicos e culturais com as realidades e as experiências dos nossos alunos, já que a diversidade ela não deve ser um obstáculo, e sim o ponto de partida para o ensino. Ok? Juan? Beleza, ótima intervenção aí, tanto sua quanto dos colegas, né? Meu nome é Juan, estamos aí trabalhando e sendo, se Deus quiser, futuros mestrandos, né? E do Polo da Unimontes. O primeiro texto, ele chama a atenção para a fragmentação na formação de professores, né? Já o segundo, fazendo um apanhado geral, amplia essa discussão no campo da educação física, mostrando que a pesquisa sociocrítica, mostrando a pesquisa sociocrítica e freiriana com uma revisão que evidencia os limites, tanto da escola e as dificuldades encontradas. Já o terceiro texto debate o conceito de escola socialmente justa, que articula acesso ao conhecimento igualitário e para todos, né? Então, assim, o que a gente pode inferir dos três artigos? Que eles permitem identificar um fio condutor, que através das discussões, formações docentes, pedagógicas e justiça social, traz uma escola melhor, uma escola onde todo mundo pode ser envolvido, onde o trabalho ele não é direcionado, né? Entende-se que é professores, escola e aluno, né? O conjunto dos três estudos indicam que não há centralidade, que não existe só professor e escola, e sim deve ser a prática relevante também dos alunos. Integrando, assim, atividades sociocríticas, sociais e transformadoras. O desafio é passar da discussão para a ação, enfrentar resistências e incoerências, e consolidar conteúdos, pedagogia e justiça social. E eu deixo uma pergunta, né? Estamos formando alunos que dominam técnicas ou formando cidadãos que podem compreender criticamente o mundo? É para vocês, amigos, né? Vou responder aí. Juan, Juan, está formando só nesse contexto, alunos que fazem técnica, alunos taxistas, ou estão formando também pessoas para o mundo? Juan, eu vou na reflexão da sociedade, né, do social, da escola justa, né? Reconhecer, então, que o aluno ele deve ser preparado para as vivências sociais, eu tenho certeza, né? Que nós, enquanto professores de educação física, nós estamos com o objetivo principal, que é preparar os alunos para o mundo, para a diversidade, as capacidades múltiplas, para se trabalhar dessa forma, porque se a gente for trabalhar os alunos somente para a parte técnica, eles não vão ter experiência de vida para enfrentar o mundo, a sociedade em si. Muito bem abordado por Ana e Juan, junto com a complementação do nosso colega André. Os alunos, né? Bom, eu exerço minha profissão com esse objetivo também, de fornecer para o aluno uma aprendizagem completa, né? Que faça ele, quando sair da escola, ele ser um ser humano crítico, que possa trabalhar, que possa compreender o meio que ele está inserido, principalmente, e ter consciência também de que a sociedade tem vários tipos de pessoas, né? Várias pessoas diferentes que ele, né?
Bom, acredito que a fala de todos os nossos colegas foi muito bem colocada. Eu acho que não há nada mais a tratar, né, nobres colegas. Então, a gente fica por aqui nessa atividade de hoje. Um abraço a todos e boa tarde. Valeu, valeu. Valeu.